Olá, um feliz despertar com Deus, a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 18 do livro de Juízes. Este estudo nos traz o tema Cuidado com a falsa adoração. Você está acompanhando o projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus, onde nós estudamos capítulo a capítulo da Palavra de Deus de forma profunda e detalhada. Vamos ao estudo de hoje. Um grande perigo a que cada cristão está exposto é a falsa adoração ou a uma mera religiosidade. Ao longo da história da humanidade, nós encontramos uma longa lista de pessoas, reinos ou grupos religiosos com esta característica. No período dos juízes, isto aconteceu. Quando Jesus esteve aqui na Terra, também. E na Idade Média, pior ainda. E hoje, em nosso tempo, continua o problema. Quais são os alertas que este capítulo 18 de Juízes nos apresenta para não cairmos nessa armadilha de Satanás? Juízes 18 enfatiza a ilegalidade e o declínio moral durante aquela época, exemplificados pelo roubo dos danitas, da tribo de Dan, e o estabelecimento de suas próprias práticas religiosas não autorizadas por Deus. O capítulo destaca ainda mais a natureza fragmentada e caótica da sociedade de Israel e mostra o desrespeito aos mandamentos de Deus e o uso indevido de símbolos religiosos. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, se possível, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 18 de Juízes. Faça a sua leitura bem atenciosa, com muita atenção, e vamos extrair os ensinamentos, as lições que este capítulo apresenta, porque são de grande importância. Então vamos juntos fazer uma análise agora neste tópico, dentro dos versículos. Nós lemos, de acordo aqui com os primeiros versos, lemos no primeiro capítulo de Juízes que a conquista da terra de Canaã foi incompleta, se lembram? Esta seção narra como a tribo de Dan chegou a possuir a sua herança no norte de Canaã. No entanto, o foco da narrativa não é a conquista da cidade de Laís, que mais tarde passou a se chamar Dan. A história é incluída aqui para explicar como a tribo de Dan veio a se estabelecer no norte de Israel e foi quem mais contribuiu para a ampla disseminação de uma falsa religião israelita. As tribos do norte, mais tarde, foram levadas em cativeiro pela Assíria, exatamente por conta deste mal, deste culto idólatra. Portanto, a tribo dos danitas buscavam para si herança, diz o verso 1. Devido à sua infidelidade, membros da tribo de Dan foram incapazes de expulsar os habitantes da costa, ou seja, os filisteus, e assegurar a sua herança. Então, o verso 2, se alegrou o coração do sacerdote. É notável a traição deste levita. Em primeiro lugar,
ele havia traído a adoração pura, especificada pela lei de Moisés, ao ministrar diante dos ídolos de Mica por causa de dinheiro oferecido a ele. Lembram do capítulo anterior? Aquele levita que foi pago por Mica. Em segundo lugar, ele abandonou seu benfeitor, no caso Mica, que o havia tratado como a um filho. A confusão total, né? E de boa vontade acompanhou aqueles que levavam o que não lhes pertencia. Deve-se observar que nenhum dos personagens da narrativa aqui serve como modelo de conduta. Todos estavam terrivelmente errados. Mica era ladrão, o levita era um mercenário e os danitas eram saqueadores sem lei. Então era uma confusão completa, né? Como acontece hoje com alguns chamados servos de Deus, este moço achou por bem aceitar uma promoção, condenável por não seguir os preceitos de Deus, caiu em idolatria. Nota-se igualmente sua deslealdade para com Mica, não observando o contrato que havia feito com ele. Agora o versículo 24, deuses feitos de madeira, moldada pela vontade e imaginações humanas, serão sempre inúteis no momento de auxiliar os seus donos. O mesmo sucede com quaisquer ídolos, sejam nacionais ou pessoais. Olhe que advertência séria traz para nós. Até hoje, ainda existe adoração a imagens, sejam elas de madeira, de gesso, de que material for, pode ser até ouro. Não importa. O resultado será realmente uma desilusão e, se não houver arrependimento, perdição. Agora o verso 30 revela-nos uma surpresa, que havia, dentro desse contexto, um neto de Moisés, ou de Manassés. Existem traduções que usam um ou outro nome. Manuscritos hebreus mostram que o nome Manassés era originalmente Moisés. Escribas inseriram a letra N, suspensa acima da linha para compor Manassés, aparentemente para proteger a família de Moisés. A identificação do levita como neto de Moisés, portanto, é chocante, porque mesmo a família de Moisés rapidamente caíra em apostasia. Terrível. Alguns textos, como da Septuaginta, que é a tradução grega, e também da Vulgata, que é a do hebraico para o latim, apresentam sendo o mesmo parente de Moisés, neto de Moisés. Porém, o texto massorético, reunido por escribas, optaram por Manassés. É verdade que Gerson era filho de Moisés e não de Manassés. No hebraico, a única diferença entre as palavras Moisés e Manassés, como nós já falamos, é a letra N. Portanto, agora, falando do cativeiro, é provável que se refira a uma deportação não registrada, quando as tribos do norte foram levadas cativas por algum poder estrangeiro, como os estados arameus da vizinha Síria. Dificilmente se referia ao cativeiro das tribos do norte pela Assíria nos dias de Tiglat-Pileser, porque o verso seguinte diz que o período do santuário de Dan foi paralelo com o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Portanto, o tema de hoje, falando cuidado com a falsa adoração, está ligada com
esta prática da tribo de Dan. Seria muito difícil admitir um santuário idólatra no reinado de Davi. Mais tarde, esta menção a um outro cativeiro não registrado de algumas tribos do norte serve como lembrança de que o resultado da idolatria será levar ao exílio, ao cativeiro, né? Aqui terminam os comentários dos versos. Agora nós vamos para o segundo tópico. O que diz o Espírito de profecia em nosso estudo de hoje, de Juízes capítulo 18? Falando sobre essa falsa adoração, os perigos que estão diante de nós. Perigo da teoria do poder humano inerente. Olha só, se Satanás pode de tal modo empanar e enganar a mente humana, que leve os mortais a pensar que haja em si mesmos um poder inerente para realizar grandes e benéficas obras, eles deixam de confiar em que Deus faça por eles aquilo que eles acreditam ter em si mesmos poder para efetuar. Não reconhecem um poder superior. Não dão a Deus a glória que Ele reivindica e que é devida à sua grande e iminente majestade. É assim alcançado o objetivo de Satanás, e ele exulta porque os caídos homens presunçosamente se exaltam. Texto do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 722. Agora um outro texto falando sobre o poder de Satanás sobre os que se exaltam. Como é vão o auxílio do homem quando o poder de Satanás é exercido sobre o ser humano que se exaltou a si mesmo e que não sabe que está participando da ciência de Satanás. Levado pela confiança própria, ele caminha direto para a armadilha do inimigo e fica preso. Ele não deu ouvido às advertências recebidas e foi apanhado como presa de Satanás. Se ele tivesse andado humildemente com Deus, teria corrido ao lugar de encontro que Deus lhe provera. Assim, em tempos de perigo ele estaria seguro, pois Deus lhe teria erguido um pavilhão contra o inimigo. Mudados os tempos e as leis. Falando ainda sobre falsa adoração. Suprimido o revelador do erro, que é a palavra de Deus, agiu Satanás de acordo com a sua vontade. A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei, em Daniel capítulo 7, verso 25. Para cumprir essa obra, não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover, assim, sua aceitação nominal do cristianismo. Foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração de imagens e relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, este sistema de idolatria papista. Para completar a obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento que proíbe o culto das imagens e dividir o 10º mandamento a fim de conservar o número deles, ou seja, que mantivesse 10 mandamentos. Esse espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás intrometeu-se também com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, exaltando em seu lugar o dia da festa observada pelos pagãos como venerável dia do sol.
essa mudança não foi a princípio tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes cuidadosos em honrar a Deus e crendo que sua lei é imutável. Zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas, com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para alcançar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Olha só, gente, como que começou a mudança da guarda do sábado para o domingo. Sutilmente, no começo, neste tempo, né? Vamos ver no tempo de Constantino, imperador romano, por volta do ano 300 depois de Cristo. Constantino, quando ainda pagão, promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. Depois de sua conversão, ele continuou a ser um firme advogado do domingo, e seu edito pagão foi então posto em vigor no interesse de sua nova fé. Contudo, a honra demonstrada a este dia não foi o suficiente para impedir que os cristãos considerassem o verdadeiro sábado como santo do Senhor. Outro passo devia ser dado. O falso sábado devia ser exaltado em igualdade com o verdadeiro. Poucos anos depois da promulgação do decreto de Constantino, o bispo de Roma conferiu ao domingo o título de Dia do Senhor. Assim, o povo foi gradualmente levado a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade. Este texto esclarecedor se encontra no livro Grande Conflito, página 329. Agora, falando sobre o resultado desta falsa adoração que atravessam os séculos e chega até nós hoje, nós vamos ver o desfecho. Duas classes no mundo. Olha só. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. Se bem que a Igreja e o Estado reúnam o seu poder, a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, conforme Apocalipse 13:16, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Pátimos contempla os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 15, versos 2 e 3. E este texto está no Grande Conflito também, a página 450. Amigos ouvintes da Palavra de Deus, companheiros de nossa jornada bíblica, percebem a semelhança entre o período dos juízes, quando eles buscaram a idolatria, a falsa adoração, e o que aconteceu depois de Cristo, já nos anos 300 aí para frente, e vem até nós hoje. A falsa adoração, a inclusão de imagens, a inclusão de idolatria
né, no culto cristão e, como ainda algo mais grave, a mudança da lei de Deus, o estabelecimento da guarda do domingo no lugar do dia estabelecido por Deus, que é o sábado. Por isso, o estudo de hoje, ele tem uma importância especial, porque ele abre os nossos olhos. Vamos então agora à aplicação do estudo de hoje em nossas vidas. A boa intenção religiosa não tem valor perante Deus caso a prática da religião não for pautada pela revelação daquele que recebe a adoração. Promiscuidade religiosa promove uma sociedade perigosa. A degradação da religião é notadamente perceptível na depravação da sociedade. A religião aceitável a Deus não é a mais conveniente ao religioso. A Bíblia não dá margem para que cada um faça o que, como e quando achar melhor. Fazendo nossa vontade, deixaremos de fazer a vontade de Deus. A corrupção moral vem de negligenciar a revelação sobrenatural. Desgraças na sociedade resultam de abandonar princípios da palavra de Deus, como aconteceu na história do capítulo 18, quando os danitas enviaram 5 guerreiros para encontrarem um espaço por estarem sendo pressionados pelos cananeus. Encontraram o sacerdote e o santuário de Mica, da tribo de Efraim. Depois, retornaram para ali com 600 homens para roubarem os valiosos ídolos de Mica e a estola sacerdotal. Os danitas levaram junto ao levita para Laís, exterminaram os habitantes de lá, vandalizaram a cidade e mudaram seu nome para Dan. Então alojaram-se ali. O levita, chamado Jonatas, viu então a oportunidade de ganhar mais dinheiro acompanhando os danitas. Por isso traiu seu patrão ajudando a roubar Mica. Embora fosse neto direto de Moisés, seu comportamento evidencia a profunda degradação espiritual que vivia a nação do povo de Deus. Moisés estabelecera o culto apropriado no tabernáculo, mas seu descendente estava exercendo a função em santuário rival na terra. Alguém pode questionar que isso acontecia num contexto onde a palavra de Deus era inacessível ao povo. Porém, falando dos dias atuais, Hernandes Dias Lopes declara haver líderes espirituais sem temor a Deus, transformando a igreja numa empresa familiar, o púlpito num balcão, o evangelho num produto lucrativo, o templo numa praça de barganha e os crentes em consumidores. Os escândalos se multiplicam em nosso país e ao redor do mundo, providos pelos camelôs de luxo da religião, do lucro. A teologia da prosperidade acumulam fortunas, formam verdadeiros impérios econômicos pela exploração da fé. Esses líderes mais amantes do poder e do dinheiro do que de Deus, pregam falsas doutrinas, vendem falsas promessas e enganam os incautos com o falso evangelho. Percebem quanta advertência traz para nós o estudo de hoje? E agora vamos para o momento final de reflexão. 2 formas de falsa adoração se destacam no capítulo de hoje. A fé em palavras de falsos profetas e a fé depositada em imagens. O Senhor, em todo tempo,
tem suscitado profetas para encaminhar o seu povo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Mas Jesus mesmo nos advertiu, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Querem, pois, saber se uma profecia é verdadeira? Prove-a se está em harmonia com as Escrituras Sagradas. A segunda forma de falsa adoração é uma contrafação aos 2 primeiros mandamentos da lei eterna do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, conforme está em Êxodo 20, versos 13 e 4. Vejamos o que diz o salmista no capítulo 115, versos 4 e 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O desejo do Senhor, amados, para cada um de nós, é que aceitemos a sua palavra, ainda que não seja aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sem dúvida sempre será o que precisamos ouvir. Que adoremos apenas a Deus e que a única imagem que busquemos seja a imagem de Cristo refletindo em nós. Aquele que diz que pertence, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, verso 6. Vigiemos e oremos. Amém? Leve este pensamento com você hoje. O caos social é resultado da indiferença aos divinos princípios espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que todos estes registros sagrados que estão escritos da história que aconteceu com o povo de Deus possam servir de alerta para mim e a você, para que não sejamos como uma grande maioria foi enganada no passado por falsos ensinos e por uma falsa adoração. Que sejamos fiéis ao que está escrito. Amém. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome aqui na terra como no céu. Graças te damos por este despertar contigo, por poder ouvir a sua voz através da sua palavra e receber os seus ensinos. Ajude-nos para que possamos aplicar em nossas vidas o que nós temos aprendido diariamente em sua palavra. Nos capacite, nos dê força, ilumine as nossas mentes e nos batize com teu Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que é falso. Ajude-nos a sermos verdadeiros adoradores. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. E se você ainda não é inscrito, não fique de fora. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe e também deixe o seu comentário. O que chamou a sua atenção no capítulo de hoje, em nosso estudo. Um grande abraço, até amanhã, se Deus
assim nos permitir. Tchau, tchau.